minutos. Sobrou um tempinho aqui, vamos fazer essa finalização desse desenho. Eu trabalhei ele essa semana e hoje vamos terminar. Então falta um pouquinho, né? Falta um pouquinho aqui. Trabalhei as cores mais luminosas e trabalhei também com uma parte de sombra. Então, utilizei na sombra bastante o marrom, porque o preto ele escurece e tira a tonalidade. Já o marrom, que eu tenho um tipo de marrom aqui que é muito escuro, e ele traz essa sensação do preto, do escuro, mas ele mantém o tom avermelhado, que é o tom necessário para ficar essa sombra, né? Então, aí eu trabalhei isso mais nessa cor aqui. Agora vamos fazer o restante, trabalhar as outras partes. Vou fazer bastante, algumas coisinhas aqui eu vou fazer algumas mudancinhas. Mas aos pouquinhos, né? Aqui tem que parecer um pouquinho mais escuro, como esse aqui é um papel sulfite. O papel sulfite dá mais ou menos, eu consigo colocar mais ou menos umas 5 cores sobre o mesmo local. Esse aqui é o marrom que eu falei, o marrom que é mais escuro, que ele se parece com o preto, mas ele deixa uma tonalidade muito similar, uma tonalidade muito avermelhada. Você vê como ele cria um tom escuro, né? Aqui eu vou colocar ele próximo da pétala, porque próximo da pétala é bem mais escuro. E depois eu alivio um pouco. Aqui a gente já tem o vermelho, já posso trabalhar um pouquinho mais o vermelho. As linhas iniciais que eu coloquei aqui, elas sempre são de dentro para fora, no sentido da pétala. Isso ajuda muito se você trabalhar no sentido da pétala. E a escolha das cores é muito importante. Você escolher, estudar bastante qual a cor que vai ficar mais adequada. Então, eu estou usando esse marrom. Eu posso utilizar esse marrom aqui um pouco mais claro. Aí. Porque a sombra não é assim, que ela tem um lugar que termina, né, reto assim, não termina, né, direto assim. Sim, se a técnica é com lápis de cor normal. Bom, eu não sei, eu não saberia dizer se ele é normal, tá? Porque quando a gente diz normal, o que é um lápis de cor normal? Existem alguns lápis de cor que são muito duros, que são difíceis de trabalhar com eles. E eu estou trabalhando aqui com um pouco mais macio. Esse lápis da Faber-Castell, ele é mais macio que aquele que simplesmente é aquarelável, tá? Então esse aqui é o da Faber-Castell Super Soft. Normal no sentido de que é um lápis de cor, né? Nesse sentido. Agora tem alguns lápis, inclusive eu tenho alguns aqui, deixa eu mostrar esse aqui. Esse aqui é o da Multicolor. Ela é um pouquinho diferente e a mistura é mais complicada. Então, para esse aqui, teria que utilizar um papel um pouco mais duro, né? Isso tem que ver, o papel que tu vai utilizar junto com o lápis. Mas se você não tem um super papel, não tem um super lápis, não faz mal. Pode ir trabalhando. Tem um outro tipo de lápis de cor que eu acho pior ainda, que esse aqui é o Faber-Castell aquarelável. Esse é da aquarelável da Faber-Castell.
Mas tem um outro que ele é todo redondo. E é muito duro. Esse aqui não tem nem marca. Nem marca. Talvez esse seja o chamado normal, né? Não tem marca, não tem numeração. Tu não consegue saber que tom de verde que é esse. Então esse aqui... Esse é duro pra caramba. Esse aqui... Posso até tentar usar depois aqui, mas... Ele é um lápis para você... Esse aqui é o tipo de lápis, sabe qual? Para aquelas crianças que apertam muito e quebra a ponta do lápis. E aí você pode dar um lápis desse aqui que tu vai economizar. Tipo, o pai economizando material para o filho, né? O que eu não faria. Eu ensinaria o filho a pegar um pouco mais leve no lápis. Mostraria que não precisa dar tanta força no lápis. Seria melhor, né? Melhor educar as pessoas da maneira correta do que comprar um equipamento ou alguma coisa. Olha só. Então, onde tem mais luz, eu utilizei tons mais alaranjados, né? Puxando mais para o amarelo. E então eu uso mais... E até algumas partes eu deixo mais esbranquiçadas. Como aqui está mais branco, mas eu vou trabalhar mais aqui. Eu vou entrar agora com as cores mais densas, mais escuras, que eu quero ter um efeito um pouco maior. Então, sempre com as linhas, já traçando as linhas no sentido da pétala. Ah, de nada. Sempre que quiser perguntar alguma coisa, pergunta aí. Se eu sei responder, eu respondo. Se eu não sei, não enrolo. Não tem porquê, né? Mas olha só que interessante, ó. A gente deve pensar no seguinte: você vai fazer o seu desenho, não precisa ter pressa, a pressa vai atrapalhar. Você pode começar o desenho um dia, levar 2, 3 dias para deixar ele pronto. E em vez de ir e voltar com o lápis, vai, volta, você vai num único sentido. E você colocar leve o seu lápis vai permitir que você acrescente cores naquele lugar que você está trabalhando. Ou que você acrescente uma intensidade maior da mesma cor. Então a gente tem que ter a seguinte ideia na nossa mente, que tudo que é mais escuro, no caso do papel branco, né? Porque quando eu faço em papel preto é outra história, é outro mundo, é outra dimensão. Mas no papel preto eu digo que a gente escurece, quando a gente pinta a gente escurece o papel. No papel branco a gente clareia o papel. A gente cria a parte clara do papel. Então é invertido no papel branco, tá? Vamos ver semana que vem se eu faço um papel preto aqui, a gente trabalha uma rosa no papel preto. Então tudo que eu escurecer, ele vai parecer mais profundo. E tudo que eu deixar mais claro vai parecer que está mais acima, mais próximo de você. O que é claro, como aqui no meu dedo, ó. Aqui onde é mais escuro é onde está mais profundo, e onde está mais claro é onde está mais próximo de você. Então é como se as coisas próximas ficassem mais brancas e as coisas mais longe ficassem mais escuras. E assim você vai trabalhando o escuro e o claro. E quando você vai fazer um desenho, é bom ter você começar com referência, não ficar achando assim, ó, que você vai tirar da sua cabeça o desenho, não fica gastando energia com isso em querer inventar da própria cabeça um desenho. Pega uma imagem que você gosta, pega um desenho que você gosta, copia ele, copia. Pega como referência, procura fazer igual. Mas aí que vem a grande sacada do negócio todo, é você olhar para aquela flor, para
aquele objeto e tentar tirar, tentar absorver daquela cor do objeto, qual é a cor que tem em determinado lugar e tentar reproduzir essa cor, essas coisas no novo objeto que você está fazendo. Tá? Então, você procura fazer uma reprodução do que você está enxergando. Quanto mais você fizer esse exercício da reprodução da cor, mais você vai estar capacitado a fazer, a observar as cores, e você vai entender, cada dia vai entender melhor uma cor e outra. Você vai entender melhor um detalhe, vai entender melhor porque o seu cérebro vai aprendendo com o que você vai fazendo. À medida que você vai fazendo, o cérebro vai entendendo que, por exemplo, na gota tem um lugar que tem mais sombra na gota, tem um lugar que é mais clarinho. E você vai trabalhando isso. Os álbuns de pintura, né? Aquelas mandalas ou simplesmente aquelas coisas lindas, né? Que já vem pronto. É um exercício, né? O exercício de pintura já é bem bom. Mas o interessante de você fazer um desenho é você se desafiar. É criar um desafio. Eu só consegui desenhar melhor as rosas no dia que eu resolvi me desafiar. E eu fiz, então, os 90 dias com rosas aqui. Daí, quando eu comecei a me desafiar, é que eu tinha que fazer uma rosa todos os dias. E elas tinham que ser feitas em 30 minutos, porque a live terminava, né? Então, no começo, você começa a fazer sem pensar em perfeição. A perfeição você vai aprimorar. Se você começar já achando que tem que ser perfeito, você não vai ter para onde aprimorar, porque você sempre vai achar que está imperfeito, porque você quer gerar perfeição, né? Então eu sempre sugiro comece e termine imperfeito. Porque a imperfeição de certa maneira, quando ela é colocada como uma possibilidade de você melhorar, entendeu? Você coloca assim, não, eu vou... Se você termina um desenho e acha que não está perfeito, significa que você aprendeu com o seu desenho e você agora tem uma capacidade de analítica, capacidade de analisar o seu desenho e perceber os defeitos, os erros. Nossa, hoje eu olhei um desenho de rosto, né? Assim, nossa, como eu desenhei mal. Já fazia tempo que eu tinha feito. Isso significa que a minha capacidade de avaliar o meu trabalho está melhor. Talvez hoje eu desenhasse bem melhor, tivesse um resultado melhor daquilo tudo. Só que quando eu fiz a primeira vez, eu achei que era o máximo. E não dá para a gente ficar se maltratando, se castigando e não fazer. Deixar de fazer porque alguém um dia em algum lugar do mundo desenha melhor que eu. Esse desenhar melhor que eu é uma autocrítica sua, né? Você está se menosprezando. Melhor ou pior que você que está dando essa nota para outra pessoa.
e está deixando de dar nota para você, né? Enquanto você dá nota para alguém, você não está fazendo o seu trabalho, está perdendo o seu tempo. Dando ao outro, né? Dando ao outro essa nota. Então, assim, ó, acredite no seu potencial e faça como desafio. Faça as coisas como, eu vou me desafiar hoje. Vou me desafiar a fazer uma outra. Pode ser, sim. Pode ser por isso também. Mas sabe que eu já trabalhei com pessoas com deficiência motora e eu digo assim, ó, que lindo que é ver o desenho com quem tem esse tipo de dificuldade. Sério, que lindo, que maravilhoso que é, viu? Que maravilhoso que é. Porque um desenho feito feito de uma pessoa que tem todas as condições, uma pessoa que tem todas as habilidades, que tudo é bom para ela, que está tudo certo, ele não impressiona. Sério, não impressiona, porque ela tem tudo. Ela pode fazer aquilo. Agora, pensa numa pessoa que, digamos que não tem condições, uma pessoa que não tem habilidades, que diríamos assim, é impossível que ela faça. E ela vai e faz. O valor desse desenho é muito maior. Então eu continuo estimulando que você faça, que você que você desafie a sua possível incapacidade. Vai se surpreender. Vai se surpreender. E depois que você se surpreende com algo que você achava que não podia fazer, e aí você quer se surpreender de novo, e de novo, e de novo. Eu achava que eu não conseguiria desenhar rosas, só para te ter uma ideia. Se há uns anos atrás eu dissesse para mim, no futuro você vai desenhar rosas, eu ia dar risada. Eu disse, capaz, eu não consigo fazer nenhum boneco de palito direito. Desafie-se. Coloque-se em situações mais desconfortáveis. Pode ser que não saia aquele máximo, sabe? Mas é o seu máximo, é a sua habilidade, a sua arte. A arte não tem esse negócio não de dizer, ficou feio. Picasso fez tudo fora do lugar e ficou famoso. Hoje Picasso é Picasso, né? Mas Picasso é Picasso. Naquela época não era, né? Ele era irreverente, na verdade. Sabe quando tu começa a ser quem você cria um problema na sociedade. Foi o que o Picasso criou, né? Um problema social. Que naquela época ninguém ousava fazer qualquer tipo de desenho diferente. Estou usando mais o rosa aqui porque ele tem um tom mais rosa.
E sério mesmo, eu não me acredito ser um grande desenhista ou alguma coisa assim. O que mais me agrada em desenhar é a profundidade, a profundidade da minha abstração, o quanto esse momento se torna infinito. Não tanto pelo resultado, mas porque o resultado não é o desenho, né? Não é a imagem, não é a pintura. Isso não é o resultado. O resultado é o meu estado emocional, é como eu fico, a minha mudança interior a partir do desenho que eu estou fazendo. Isso sim. E isso eu vou dizer uma coisa. Só eu sei. Só eu conheço. E assim como você quando pinta, só você sabe, só você conhece. Geralmente quem nunca desenhou, nunca pintou, vê alguém desenhando, pintando, acho que a pessoa tá meio que perdendo tempo da vida dela, né? Tá lá desenhando, pintando. Ou se pergunta como que ela vai ganhar dinheiro com esse desenho. E para aquele que está pintando, que está desenhando, ele não está preocupado em ganhar dinheiro. Desculpe aí vocês que gostam de ganhar dinheiro, mas quando a gente está pintando, a gente não está preocupado com isso, não. Aliás, eu tenho certeza de que as pessoas que estão preocupadas em ganhar dinheiro são as que menos conseguem. Bom, eu tenho que manter um equilíbrio, né? Como vocês podem ver, essa pétala aqui parece que é a pétala de uma outra rosa, né? Então eu vou ter que puxar esse laranja aqui para cá para manter o equilíbrio de tonalidades. O mais interessante é que eu nem sei qual é o tom de laranjas. Já faz uns dias, foi segunda, acho que eu fiz essa aqui, comecei a fazer. Então eu vou apostar nesse laranja aqui. Essa ideia de usar sempre as linhas para o mesmo sentido, isso muda bastante a pintura, né? Você pode criar volume diferente. Se você muda a ordem das coisas. Ó, aqui ele tá um laranja com escurecimento pelo lado que tá. Então, mas mesmo assim aqui vai ter que ficar mais avermelhado. Vai ter que puxar mais o tom avermelhado para cá.
para ver uma coerência, né, de tons aqui. Essa parte ela é mais escura ainda, mas eu vou trabalhar um pouquinho a pétala antes, depois dar o escurecimento necessário aqui. Aqui já tem esse amarelo, que eu coloquei antes. A pintura ela vem nas camadas. Você vem as camadas mais profundas, utilize na camada mais profunda as cores mais claras. E deixa a parte escura para o final. Tudo que é mais escuro, deixa para o final para dar as claras você dá o tom da luminosidade e depois você coloca as sombras. As sombras sempre utilize no final. É mais certo que vai dar certo. Porque não tem como apagar, né? Então começa pela parte mais leve. Aqui já está mais harmonioso, então quando eu entrar com os tons escuros, vai ficar mais próximo a isso aqui, que é por enquanto ainda essa pétala parece do outro mundo. Aqui eu sei que tem um pouquinho de escurecimento. Estou escurecendo com os vermelhos. O uso do marrom aqui,
como se fosse um preto. O marrom permite que você adicione vermelho. O preto já não. O preto já escurece e acabou. Não estou levando e trazendo lápis, é num sentido só. É que eu tiro rápido o lápis. O que vai dar o volume realmente é os tons de marrom que eu vou colocando depois. Assim. E criando esse equilíbrio. A gente tem que ter esse equilíbrio aqui central. Para as pétalas não ficarem muito diferentes, né, uma das outras. Tem muito trabalho para fazer aqui ainda. Não sei se hoje eu consigo terminar, né? Mas vai se fazendo. Obrigado, obrigado, obrigado. Vamos ver. Enquanto a gente está pintando, a gente não consegue saber se está ficando bonito, sabia? A gente só vê quando? No outro dia. No outro dia. Desliga do desenho, larga ele ali. No dia seguinte, tu vem olhar o que você fez. Se ficou bonito, aí você vai ver que ficou bonito, mas você já saiu de perto do desenho, né? Então, você tem a chance E o mais legal ainda de você fazer sempre usar sempre um mesmo tema, que é você aprofundar naquele tema. O tema que eu estou usando é rosa, então eu me aprofundo em rosa. Se você quer fazer figura humana, te aproxime e te aprofunde, mas não desenhe uma vez só, desenha muitas vezes. A gente vai criando um aprendizado, né? Mas não é aquele tipo de aprendizado que você tem que ler livros e mais assim, mas você vai fazendo e vai entendendo que certas coisas funcionam, outras não. Algumas coisas ficam boas, outras ficam ruins, e tem que se desafiar sempre. Desafiar sempre a fazer um desenho diferente, usar um papel diferente, usar uma cor diferente.
quando a gente vai e volta o lápis. Eu sempre faço numa única direção, porque eu gosto de ter o controle do traço. Que eu posso misturar cores, né? Se eu faço... É uma outra maneira de pintar. Se vai e volta é uma outra maneira de pintar. Então, num único sentido, eu mantenho as ranhuras da flor, né? Da pétala. Mas tudo é uma questão de experimentação. Você pode experimentar, ver o que fica melhor para você. Uma outra maneira de você pintar é fazendo círculos com o lápis. Você pode fazer círculos. Você pode também usar uma lente de aumento para enxergar de perto. Da lente, você ia me falar da lente? Ah, pintura em círculo. Uhum. Pintura em círculo é bom também. Aqui no caso a pintura em círculo funcionaria para as gotas, mas não muito para as pétalas. Porque eu não quero que seja homogêneo, né? Eu quero que tenha os traços. Mas sou eu, né?
Tá ficando mais ou menos. Agora que começa a aparecer os tons. Quando vai desenhar esferas, a pintura em círculo ela pode funcionar bem, mas tem que cuidar para não saturar o papel, que aí ele não permite depois que você faça a sobreposição de cores. Outra coisa, quando tu troca o sentido do teu lápis, se tu troca o sentido do lápis, ele vai em vãozinhos que não foram antes. Se eu estou sempre, por exemplo, fazendo na vertical, quando eu trabalhar a horizontal, trabalhar a horizontal, eu estou trabalhando outro sentido da fibra do papel. Então eu consigo um escurecimento maior. Só que aí eu tenho que tomar um cuidado para não criar uma coisa forte demais, né? Porque tu está indo no sentido contrário do papel. Lápis de cor sempre é muito difícil. Com cuidado a gente vai aos detalhes. A gente tem que ter paciência para os resultados. Não querer tudo na mesma hora. Atrapalha o processo. Quando você quer que tudo aconteça já, atrapalha o processo. Aí você escolhe a cor errada. Faz correndo para não... porque quer que termine.
Papel do álbum de pintura. Eu não sei de qual papel você está falando. Você está falando papel... Qual a gramatura desse papel? Se ele é um papel com textura. Tem aqueles papéis de desenho, né? Que eles vêm sem textura, são lisos. É como se fosse esse sulfite, só que mais grosso. E daí tem aqueles que são de algodão, feitos para aquarela, daí só aquarela, tá? É só para usar em aquarela. E eu tô usando o sulfite mesmo aqui. Porque é o que eu tenho. Eu tenho uns aí de desenho que são o papel amarelado, né? Tem um tom amarelo e eles têm uma textura. Eu não gosto muito de textura, porque o lápis ele começa a entrar naqueles buraquinhos da textura lá. Eu não gosto muito. Os papéis da Canson são muito bons. Para pintar com lápis, o papel de aquarela não é bom, tá? Só se tu usar o aquarelável, lápis aquarelável. Mas é muito caro aquele papel. Muito caro. Ok, vamos agora trabalhar um pouquinho aqui em cima. Agora a gente vai gerando os tons mais escuros. Usando esse marrom e esse outro marrom mais avermelhado.
Não uso o preto, porque o preto deixa preto sem a tonalidade avermelhada que eu preciso. E é muito bom ter a tonalidade avermelhada. Amarelo, vermelho. Aqui, quando eu coloquei o laranja, o avermelhado, ele já contextualizou com essa cor, aquela lá, tá? (54 minutos), vamos ver se a gente vai ter tempo de seguir ou se eu tenho que parar e fazer o restante amanhã, né? Vai depender muito do Instagram e suas regras. No Instagram, às vezes, ele tira alguns vídeos, elimina umas coisas porque ele acha que não tá bom. Então, falta só mais um monte de coisas. Eu acho que eu vou mesmo terminar amanhã, porque a gente precisa terminar toda essa área superior aqui e as folhas verdes que vão dar o impacto maior da rosa, né? Que é as folhas que estão aqui. Quando eu começar a trabalhar com os verdes, é que a gente vai entender bem assim o volume. Que eu estou procurando dar aqui. Tem mais uns 5 minutinhos para a gente trabalhar aqui. E como a câmera, ela fica... O correto é assim, né? Porque a câmera, ela fica assim, então... Ela dá uma sensação, mas é dessa forma aqui. Que a câmera já... 57 minutos.
Eu vou trabalhar bastante o rosa aqui. Agora só os passos de acrescentar tonalidades e convertendo, né, isso. A câmera ela também deixa muito legal assim. Vou tirar umas fotos legais para mostrar para vocês depois, porque tem uma diferença muito grande quando a gente olha na câmera e no real, assim. Bem, eu acho que é isso por hoje, porque a gente tem toda a parte verde para trabalhar e vai dar muito trabalho. Tem essa finalização da parte de cima da rosa. Vamos ver se amanhã eu consigo fazer. Um grande abraço para vocês, uma boa noite.